Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Fé dos Homens da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Continuamos neste período a refletir sobre o texto dominical e no próximo domingo, 16 de agosto, o texto é retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 15, e fala-nos do encontro de Jesus com a mulher cananeia. Temos connosco a pastora Miriam e ela vai refletir um pouco sobre este tema. Pastora Miriam, obrigado uma vez mais. Muito obrigada. Este encontro é um encontro descrito de uma forma muito curiosa e que nos interpela. Sem dúvida, porque Jesus tinha-se retirado para ter um tempo mais, certamente de mais convívio, com mais calma com os seus discípulos, para os preparar para os tempos que se iam aproximar quando ele fosse em direção a Jerusalém. E é natural que ele fosse também muito procurado pela multidão. Ele queria um espaço de maior quietude. Mas uma mulher cananeia, portanto, do povo da terra, certamente presume-se de religião pagã, ela terá tido alguma informação sobre Jesus e sobre que ele era alguém de poder e que vinha em nome de Deus e que tinha algum poder. Ela tinha um problema terrível, a sua filha estava tomada por um demónio e o seu amor de mãe levou-a a procurar aquele rabi que vinha da terra dos judeus, e ela dirige-se a ele chamando-lhe filho de David, portanto como alguém que vem com poder, como aquele descendente, de alguma forma também não deixa de ser um atributo messiânico, ser filho de David. Portanto ela enaltece a sua grande missão, que ela reconhece nele a sua única esperança e a sua fonte de possibilidade de salvar a sua filha, e importuna o Jesus e os discípulos, até que os discípulos querem que Jesus resolva a questão para que ela deixe de os importunar. Aquilo leva-nos à história da parábola que o próprio Senhor Jesus teria contado do juiz iníquo, que acaba por atender a pedido da viúva só para que não fosse mais importunado. Por um lado, quase que é um exagero pensar que Jesus fosse um juiz iníquo, mas sem dúvida que ele acaba por se confrontar com ela e com aquilo que ela lhe pede. E ela pede que ele a socorra a ela e a sua filha. Ela é dotada dessa confiança de que ele tem essa possibilidade e esse amor que a move. E Jesus começa por dizer que ele tem que concentrar a sua missão nas ovelhas perdidas de Israel. Esse é o seu primeiro destino da sua missão. E ela não se demove. E ela lembra-lhe que, apesar de que ele pode ter essa sua primeira direção do seu serviço, ela acredita que ele ainda pode demover-se perante a necessidade e o amor que ela tem pela sua filha. E por fim ele acaba por dizer: mas nós não podemos deixar de dar o pão aos filhos para o dar aos cachorrinhos. Naturalmente que assemelhar os pagãos, os outros povos aos cachorrinhos, poderia ser um grande insulto. De facto, Jesus falava dos cachorrinhos, aqueles que vivem na casa, não os cães vadios. Isso seria um insulto muito mais grave. Mas, por me dizer, primeiro estão os filhos e depois estão os animais. E ela acredita que ele ainda é capaz de se condoer mais um pouco se ela lembrar que também quando os meninos estão a comer e deixam cair alguma coisa, os cachorrinhos também comem. Ela não se importa de ficar com as sobras, ela não se importa nada, porque se quer uma sobra, por mais insignificante que seja para ele ou para os filhos de Israel, para ela é tudo quanto ela pede, porque ela quer a vida recuperada e a paz da sua filha e a sua própria alegria que ela espera. Muitos têm escrito e discutido se Jesus realmente seria tão insensível ao apelo daquela mãe. O amor daquela mãe, certamente podemos dizer, aproxima-nos, o amor de uma mãe aproxima-nos do amor de Deus, é o mais próximo que temos do amor de Deus.
E Jesus acaba por perceber que ela não está disposta a ceder, que ela não está disposta a ceder do seu apelo e da sua fé de que Deus realmente tem poder para curar a sua filha. E, na verdade, ele acaba por se deixar surpreender por aquela insistência dela, por a persistência dela. Eu penso que este texto leva-nos à noção de que, no fundo, aquela mulher estava a fazer um pedido, estava a fazer uma oração, e ela primeiro reverencia o poder dele e a origem dele, que seria, portanto, enviado também de Deus, e por fim ela chama-lhe Senhor, ou que seja, que na sua língua seria equivalente a Baal, não é? Aquele que tem o poder. E, efetivamente, ela acaba por reverenciar a sua grande missão para com ela também. Com este encontro, nós podíamos lembrar do encontro de Jesus com a samaritana, em que também há aquele aparente desnível entre os judeus, que são os dotados da missão do povo de Deus, e depois os outros. Mas Jesus nunca deixa de se deixar permear pela fé, pelo desejo que tanto a samaritana como esta mulher cananeia têm perante Deus, o Deus que também é o seu Deus, o Deus que também é o pai da sua filha, de alguma forma é aquele que lhe provém e de qual ela não abdica dessa fé. Portanto, é uma mulher movida pela fé, movida pelo amor, e Jesus enaltece, por fim, a grande persistência dela, que ele não reconheceu tantas vezes, essa persistência no meio do seu povo. E muitas vezes também nos Evangelhos essa noção de que às vezes os outros povos também têm em si essa noção de orientação para Deus, que é o Pai de todos. Muito obrigado, pastora Miriam. Nós terminamos, voltamos ao vosso convívio no dia 26 de agosto. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.